E aí, povo, tudo bem? Vamos agora de carona comigo, enquanto eu respondo algumas perguntinhas de vocês. Deixa eu só ver o que esse motor tá fazendo aqui. E, pessoal, vamos lá. Vou responder algumas perguntinhas. A live não vai ficar salva aqui, tá? Vai ficar salva lá no canal do YouTube. Vamos lá, perguntinha. Família diz que é para esperar que a alienação vai passar. Não vai passar. Não passa. Essa semana a Thaís, a alienação acontece por exigências da genitora. Ela vai parar? E não vai. Não vai parar. Não passa. Só piora. Só aumenta. Quanto mais elas sentem que estão no controle, pior vai ficando. As exigências vão só aumentando. Por quê? Por que a alienação acontece? É uma outra pergunta que estava aqui. A alienação acontece, gente, há uma discussão neurocientífica aí de se é um perfil narcisista ou não, mas ela acontece pelo seguinte: a genitora não sabe lidar com o sentimento de rejeição. Então, ela, por não conseguir lidar com esse sentimento de rejeição do fim do relacionamento dela, ela começa a alienar, a usar a criança como essa ferramenta. E aí ela troca o vínculo de amor do relacionamento pela raiva, mas ela consegue o que ela quer, que é atenção. E aí, com essa atenção, ela vai nutrindo essa situação, e é por isso que não acaba, não passa, porque ela, quanto mais exigências, mais você atender as exigências, mais ela vai fazer. Quanto mais atos de alienação, mais e mais vai só aumentando. E aí, por isso que não vale a pena ficar esperando melhorar, porque não vai passar, só piora. Aí outra pergunta que mandaram aqui: quando vou esperar a criança crescer e ela me procurar. Tudo bem, eu concordo com você que dependendo, né? A outra pergunta que eu recebi aqui também, até que ponto vale a pena lutar pela convivência? Pessoal, é o seguinte: se está custando sua saúde emocional, sua saúde financeira, sua saúde familiar com a sua nova família constituída, se está custando isso, para e vai lutar pela sua nova família. E aí depois, só que guarde provas de que você tentou, mas que você foi alienado. Por que você deve guardar essas provas? Porque você ainda pode ser processado por abandono afetivo, no final das contas. Entendeu? E aí, guarde provas. Se chegou no seu limite, se custou sua saúde financeira, sua saúde mental, sua saúde emocional, está custando a saúde da sua família, lutar por essa convivência, mas guarde provas de que você tentou, porque senão você ainda vai ser processado por abandono afetivo. E entendeu? É assim, a alienação é uma questão mais psicológica e emocional da genitora, um desequilíbrio, um desarranjo. E, inclusive, durante o relacionamento, provavelmente ela te deu esses sinais de que ela não era uma pessoa muito equilibrada e madura. E aí ela desconta isso na criança. Ela desconta na criança esse apego dela. Ela quer manter o apego com o genitor. E aí, não importa se por raiva ou por amor, ela quer atenção. Enquanto ela mantém essa atenção, ela não vai parar. E vai só aumentar, vai só piorar. E aí, o que eu recomendo? Tá havendo descumprimento? Outra pergunta que eu recebi. Plano de parentalidade funciona? Se você está em um contexto de alienação grave, não vai funcionar. Pode ser o papel que o Papa fizer, que ela vai descumprir. O que eu recomendo? Multa, execução da multa pelo descumprimento da decisão. Você vai entrar com a execução da decisão da visitação, vai pedir a multa. Pediu a multa, descumpriu, executa a multa. Pede também que ela seja submetida a acompanhamento psicológico. Daí é o que eu volto a falar com vocês sobre a importância do estudo psicológico, do estudo bem feito.
Porque o estudo psicossocial, a avaliação psicológica precisa mencionar essa situação, precisa mencionar essa ruptura. O que o judiciário precisa enxergar? Essa ruptura de que enquanto o pai estava sob o controle da genitora, ele era um bom pai, ele era um bom homem, ele servia para ficar perto dos filhos. A partir do momento que ele para de atender as exigências, ele vira abusador e agressor. Então, é aí que vocês precisam estar atentos a essa situação. Deixa eu ver se mais perguntas aqui. Outro aqui. A genitora pode exigir que eu troque o final de semana? Pode exigir isso? Pode exigir que a visitação seja assim, seja assim? Não, gente. A genitora não pode exigir nada. O que vocês têm que fazer? Ter o horário e dia da visitação, da convivência da criança. Vai lá, pega a criança. Ah, mas ela disse que eu só posso ir para o lugar A. Ah, mas ela disse que eu só posso ir para o lugar B. Ah, mas ela disse que X, ela disse que Y. Ignora. Pega a criança e vai viver sua vida. Ela fez escândalo, chama a polícia. Ela chantageou, filma, produz as provas e resolva isso formalmente. Porque se você ficar cedendo às exigências, ela vai aumentar as exigências. Se você ficar cedendo às chantagens, ela vai aumentar as chantagens. Então, não ceda, não atenda às exigências. Tá nesse contexto? Produza provas bem feitas, filma, fotografa, tudo isso, porque é o que vai te salvar. O estudo psicológico, o estudo psicossocial bem feito é o que vai te salvar. Precisa mencionar, precisa formular quesitos, precisa de um assistente, precisa mencionar esse comportamento dela de alienação. Gente, é impressionante. Choveu, o trânsito para. Impressionantemente. Mandem mais perguntinhas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Como fazer para mudar de cidade com a criança? Gente, olha só. Alterar o domicílio da criança, você precisa da autorização do pai, porque vai implicar na rotina de convivência dele. Se ele autorizar, ok, você pode ir. Se ele não autorizar, você pode tentar um suprimento judicial para essa autorização, para você mudar o domicílio dessa criança. Porém, você precisa comprovar que essa mudança é benéfica para a criança, é mais benéfica para a criança e que não vai impactar tanto na convivência com o pai. Nesse processo de suprimento judicial, o pai tem que se manifestar e mostrar que, se for o caso, essa alteração de domicílio da criança vai impactar nele e ele discorda, e o porquê ele discorda, e pedir, se for o caso, se for um caso extremo, a inversão da guarda, porque ela precisa manter o domicílio da criança. O que acontece na prática? Elas se mudam à revelia, não pedem autorização nem do pai, nem judicialmente. E aí, quando já estão lá, o pai vai entrar com um processo, né, pedindo o retorno ao domicílio ou a inversão da guarda, e o processo demora 3, 4 anos para começar algum tipo de situação. Nessa de que o processo demora 4, 5 anos, quando vai para a fase da sentença, a criança está adaptada no novo domicílio. E aí o juiz diz que agora não pode alterar o domicílio porque a criança está adaptada. Só que claro, né, que a criança está adaptada, entre aspas. Já passaram 5 anos, mas no início do processo a criança não estava adaptada. Qual é a situação? Pedido de liminar e ir despachar. Qual é o problema? O processo vai correr lá onde que a criança está agora, a revelia, né? Onde que a mãe foi se enfiar com essa criança. Entre também com a ação no seu domicílio e coloque os processos para se comunicar.
Porque quem fugiu foi a mãe, a revelia do pai. Então, ela que quem precisa responder, porque o domicílio da criança é onde a criança estava. Então, o pai precisa ficar muito diligente, muito atento a essa situação e despachar. Não ficar esperando a bel prazer o cartório resolver o que vai fazer, né? O pai precisa estar aí atento a essa situação. Mandem mais perguntinhas, pessoal. Posso viajar e extrapolar os dias da convivência? Sem uma... Vamos lá, situação, né? O final de semana seu, começa no sábado, termina no domingo. Você combina com a genitora de levar na segunda. Se você vai combinar isso, você combine por escrito. Se ela concordou, você pegue por escrito. Porque eu tô cansada de ver genitora que diz que concordou com uma coisa e na hora do vamos ver, fala que não concordou com nada daquilo, que não foi aquilo que ela disse, que você tá aí subtraindo um incapaz, que você tá sequestrando a criança. Então, não é raro, tá? Elas concordarem com uma coisa e no final das contas depois mudarem totalmente o discurso e dizerem que não foi nada daquilo que foi combinado. Então, tudo por escrito. Faz, se preciso, se dependendo dos dias que forem extrapolar, você manda lá assinar, porque chega na hora do vamos ver, elas dizem que não foi nada daquilo, que ela não concordou com aquilo, e você sai como errado, como quem pegou a criança, tá? Então, cuidado, porque é uma situação muito difícil, muito complicada. Gente, meu reinado pra saber quem é essa conta desativada aqui. Meu reinado. Gente, essa conta desativada 24 aqui, ela me segue assiduamente. Eu juro que eu queria saber quem é. Desconfio, mas enfim, né? Não tem como eu provar. E eu quero agradecer também aí ao pessoal que me apoiou, porque o Instagram acho que entendeu que o meu conteúdo não fere, não tá ferindo ninguém, que eu tô aqui só batalhando pelo direito dos pais, pelo direito das crianças, principalmente, de conviver saudavelmente com seus pais. Eu sou advogada há 12 anos. 12 anos. E é a segunda vez que eu estou num relacionamento em que o pai sofre alienação parental. E eu sofro por tabela, né? Porque a madrasta, ela, não importa em que circunstâncias ela chegou na vida do pai, ela vai ser sempre a cachorra vagabunda que roubou o pai da criança. Então, eu tô sofrendo isso pela segunda vez. E eu acabei me aprofundando nesse assunto para resolver problemas pessoais. Sendo que... E graças a Deus eu posso ajudar aí mais pessoas que estão vivendo essa situação que é absurda. Essa semana eu precisei procurar algumas jurisprudências, por exemplo, no estado de Santa Catarina, e simplesmente não existe. Lá não se fala em alienação parental ainda. É uma situação alarmante. Até recebi uma pergunta aqui de uma pessoa perguntando para mim se a lei de alienação parental já tinha sido revogada ou ainda estava em vigor. Gente, a lei ainda está em vigor. O problema é que a discussão da revogação da lei é importante. Eu já falei isso aqui, é uma situação muito importante. Porém, nós temos a lei em vigor e pais 180 dias sem conviver com os filhos. Pais 6 anos, 5 anos, que não vê o filho, não fala mais com o filho, que perdeu o contato totalmente. E o que a gente vê, né? Lá nas varas de família. Estudos psicossociais mal feitos. E decisões que beiram o absurdo. Gente, eu não vou me esquecer nunca mais de um parecer que eu fiz, que o pai foi pedir o pernoite e saiu de visitação com a sogra. Com a ex-sogra, no caso. Gente, isso... Eu nem sei, cara. Se isso acontece comigo, o negócio não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Igual esse negócio de visitação assistida na casa da genitora. Isso não existe.
A criança que está em alienação ter esse tipo de visitação é pior ainda. Primeiro porque o pai vai passar pelo inferno de fazer essa visitação. Se ele não queria ficar casado, aí agora ele tem que ficar amarrado à mulher por uma decisão judicial, que se ele quiser ver o filho tem que ser dentro da casa dela. Já tá errado por aí. Segundo que, imagina só, a criança passa a semana inteira escutando que o pai é isso, o pai é aquilo, o pai não presta, o pai é agressivo, o pai é isso, o pai é aquilo. E aí no final de semana o pai chega pra ver ela dentro da casa da mãe. Ela está em uma condição, a cabecinha dela já está numa condição de alerta, de que aquele pai é perigoso. Então ela além de prezar pela proteção dela, ela fica preocupada com a mãe, que a mãe está em risco daquele ser agressivo estar naquele ambiente. E ela não relaxa, ela não vai interagir com esse pai. E o pai, lógico, vai ficar inibido, tá dentro da casa da ex-mulher. Então, é uma situação absurda. A visitação assistida tem que ser com algum familiar do genitor. Pode ser indicado pela mãe? Pode, mas do familiar do genitor. Na casa da avó paterna, de uma tia paterna, de uma madrinha que seja. Mas do genitor. Em que um ambiente neutro. Que essa criança vai poder conviver com esse pai sem a influência da mãe. Porque a mãe ela não precisa falar com o filho para o filho perceber que a mãe está numa situação desconfortável. O olhar da mãe comunica com a criança. Então, a criança fica inibida. Ela não consegue relaxar naquele ambiente. Ela não vai interagir com o pai normalmente nesse ambiente de pressão. Então, visitação assistida com um familiar do genitor. Pode ser indicado pela mãe? Sim, alguém da confiança dela, ok. Mas familiar do genitor. Um ambiente neutro do conflito. Não no ninho de cobra. Eu não podia estar falando isso aqui não, mas enfim. É isso, pessoal. Tô num trânsito danado aqui. Esse tempo chuvoso. Se tiverem mais perguntas, vão mandando aí. Vamos lá. Por que a justiça não vê o óbvio? Nós temos dois problemas. O primeiro problema é que o sistema na justiça de família, ele ainda é matriarcado. A mãe é o ser, né, imaculado que vai ficar com os cuidados do filho. E o pai é o pagador, é o provedor, apenas. E isso influencia nas decisões. Isso influencia nas decisões. Esse é o primeiro... Gente, eu parei porque eu tava lendo uma mensagem aqui. Isso influencia nas decisões. Segundo, provas muito frágeis, estudos psicológicos mal feitos. E aí, fazem uma entrevista só com a criança, com o pai, que não é o suficiente para entender todo o contexto familiar. Fica um processo muito frágil que o juiz vai se basear naquele estudo. E aí, por exemplo, você entra com o processo de alienação parental, diz que está acontecendo alienação, junta os prints lá e tal. A genitora vem e diz que não, que ela sofre violência emocional, digamos. E aí ela junta lá algumas respostas do pai da criança que foram mais duras, mais incisivas, sai ele como agressor na defesa. Quando vai pro, entre aspas, estudo social, que são profissionais neutros entre aspas, porque muitas vezes os profissionais que avaliam são tendenciosos, e o advogado não formulou quesitos, o advogado não impugnou o laudo, e naquele laudo não menciona essa alienação, o juiz vai achar o quê? O juiz vai entender, ou eles dizem que é um mero conflito familiar, e aí dane-se vocês, ou ele vai dizer que não acontece. E aí tá o seu processo perdido. Então, é uma batalha sim, você entrar com esse tipo de ação, você já tem que entrar ciente de que tá entrando numa guerra. E
que sim, é muito difícil fazer o judiciário entender, por isso que o seu processo precisa de muita estratégia, muita prova, ser muito bem fundamentado, muito bem assistido, para não ocorrer nesse tipo de decisão que a gente vê por aí. Gente, eu vou sair aqui rapidinho da live.